Olá, tudo bem? Aqui é o professor Tiago e na aula de hoje nós vamos ver aí a divisão com vírgula, que é a divisão dos números decimais. Para isso eu trouxe dois exemplos aí, para que a gente possa ver as regras dessa divisão. Então vamos lá, olha só. A maior dificuldade que eu tenho notado que os alunos têm é entender como funciona a regra das vírgulas, né, a regra das casas decimais, dentro das chaves para fazer a divisão. E muitos alunos colocam a dificuldade que às vezes não sabem nem por onde começar. Então vamos lá. Como que nós começamos uma conta dessa? Vamos primeiro verificar quantas casas decimais eu tenho dentro das chaves. Esse é o segredo. O que está fora das chaves não me importa. O que me importa é o que está dentro das chaves. É por ela que eu vou começar. Então aqui, nesse primeiro exemplo, eu tenho quantas casas decimais dentro das chaves? Eu tenho uma. Então, com uma casa decimal dentro das chaves, é a casa dos décimos, né? Então, a casa dos décimos, ela representa uma divisão por 10. Para que eu possa fazer a representação dessa divisão sem a vírgula dentro das chaves, eu preciso fazer uma operação inversa, que vai ser baseada em quantas casas decimais eu tenho. Olha só, a operação inversa de dividir por 10 é multiplicar por 10. Então, para que eu possa eliminar essa vírgula, eu vou multiplicar o valor que está dentro da vírgula por 10. Ora, por ser uma divisão, eu não posso simplesmente multiplicar por 10 de um lado da minha divisão. Eu tenho que multiplicar por 10 também do outro lado da minha divisão, senão eu vou tirar a proporcionalidade da divisão. Agora eu vou fazer uma divisão equivalente à primeira, sendo que eu vou estar representando essa divisão sem a vírgula dentro das chaves. Ok? Então vamos lá. No primeiro lado aqui, né, no dividendo, eu vou fazer o seguinte. 13,38 vezes 10, ele vai deslocar uma casa com a vírgula. Então vai ficar 133,8. Já dentro das chaves, 0,6 vezes 10 é 6. Então agora eu tenho o meu divisor, que está dentro das chaves, sem a vírgula. Esse é o primeiro passo. Ok? E agora, como que eu vou fazer a divisão? Eu vou fazer a divisão, primeiro, verificando quantas vezes o 6 cabe dentro da primeira casa. Olha só, eu tenho uma casa decimal, começo a dar a primeira. Olha só, 6 é maior do que o primeiro. Então, o que ele vai fazer? Ele vai começar das duas primeiras, para que eles tenham uma quantidade suficiente para que o 6 possa dividi-lo, né? Então, vamos lá. 6 cabe dentro do 13? O que é caber dentro dele? Significa que ele tem um múltiplo que possa estar aqui dentro uma determinada quantidade de vezes. Nesse caso é 2, porque 2 vezes 6 é 12. Se eu tiver mais 1, vai para 13. Então, olha só, a gente pode lembrar aí o conceito dos múltiplos. O conceito dos múltiplos é simplesmente a gente lembrar dos números naturais, ok? Os números naturais começam pelo 0, 1, 2, 3, 4, 5. São a representação dos números inteiros positivos. Então, eu vou pegar os múltiplos do valor que está aqui dentro, que é um valor inteiro. Nesse caso, eu quero os múltiplos de 6. E vou basear na multiplicação desse número pelos números inteiros. Então, olha só, 6 vezes 0, 0. 6 vezes 1, 6. 6 vezes 2, 12. 3 vezes 6, 18. 6 vezes 4, 24. 6 vezes 5, 30. Com 3 pontinhos, porque eu tenho infinitos números naturais, logo eu tenho infinitos múltiplos de 6. Normalmente, a gente usa um recurso chamado tabuada. Então, vamos ter a tabuada dos números naturais de 1 a 10, que é simplesmente a tabuada dos múltiplos dos números naturais de 1 a 10. Então, eu só vou até o natural de 1 a 10 ou de 0 a 10. Para que a gente faça a divisão, a gente tem que pensar nos múltiplos, porque eu perceba que os múltiplos, como são dos naturais, ele começa do zero. Isso vai facilitar alguns casos de divisão para a gente, tá?
Agora, continuando o nosso cálculo. 6 vezes 2, 12. Então, vou colocar aqui. 2 vezes 6, 12. Ele cabe duas vezes. Vai sobrar um resto. Daí eu vou descer o número, como a gente sempre faz, ok? Nas contas sem vírgula. Então, olha só. 2 vezes 6, de novo, dá 12. Vai sobrar um inteiro. Perceba que agora eu cheguei na vírgula que ficou no meu divisor. Essa vírgula representa, então, uma divisão de 10. Essa vírgula, eu não posso baixar ela. Ela vai direto para os resultados, porque eu estou passando, ela simplesmente é um marco, eu estou marcando que até agora eu estava trabalhando com os números inteiros e agora eu vou trabalhar com os décimos. Então, eu baixo esse número, eu não tenho 18 inteiros, eu tenho 18 décimos. Então, eu vou para a casa dos décimos. A primeira casa decimal é décimos aqui, tá? Então, quando eu vou para a casa dos décimos, eu abaixo uma casa depois da vírgula. Muito bem. Agora, pega esse 6. O 6 cabe dentro do 18? Sim. Quantas vezes? 3. Então, eu coloco aqui, ó. 3 vezes 6, 18. Para 18, nada. Então, aqui se encerra essa minha primeira divisão. Okay? Este é o resultado. Simples, tranquilo. Eu faço com as mesmas regras que eu vinha fazendo as divisões de números inteiros. Agora, os números decimais, eu consigo também, utilizando as mesmas regrinhas, só primeiro eliminando a vírgula dentro das chaves e depois pegando essa vírgula quando necessário e deslocando para a casa do meu quociente aqui, ok? Vamos lá, vamos continuar aqui a nossa divisão. Para o segundo exemplo, eu já tenho um número que tem a casa dos inteiros e duas casas depois da vírgula. A primeira casa é a casa dos décimos. A segunda casa é a casa dos centésimos. Então, significa que esse número está sendo dividido por 100. Ora, eu quero eliminar essa vírgula. Se esse número está com uma representação na casa dos centésimos, para que eu possa deslocar essa vírgula, eu tenho que multiplicar ele por 100. Okay? Só que eu posso fazer isso só de um lado de uma divisão? Não, eu tenho que multiplicar por 100 dos dois lados da minha divisão, para que a conta fique equivalente, para que eu tenha uma divisão equivalente. Então, agora eu vou reescrever. Quando eu multiplico o número decimal duas casas, ele desloca duas casas com a vírgula para a sua direita. Então, vamos lá. 3.384. Vou escrever essa conta agora com o seu múltiplo. Perceba que agora eu não preciso escrever a vírgula, que ela está atrás do 4, que são números inteiros. Então, não preciso reescrever. E vou reescrever também a minha chave. Agora, dentro da chave, eu tenho 235, que é um número também inteiro. Agora, eu vou dividir o 235 por 3.384. O que eu faço? Tabela dos múltiplos. Nossa, professor, mas vou pegar os múltiplos de 235? Olha só. Para facilitar, vamos fazer só os primeiros. Você vai ver que nem é tão difícil assim. Ó. 0 vezes 235, 0. 1 vezes 235, 235. 2 vezes 235, olha só, eu vou pegar esse valor e vou dobrar. Vai dar quanto? 470, né? Pode fazer de cabeça, 470. Ok? Vírgula. Vou fazer mais um. É simplesmente somar esses dois. É 3 vezes, né? 2 vezes mais uma vez. É só somar os dois. Olha só, de cabeça dá para fazer, ó. 70 com 35 dá 505. 605, 705. 705. Ok? E se eu quiser pensar no 4 vezes, é só pegar o 2 e fazer vezes 2 de novo, ou seja, somar esse valor duas vezes. Percebe que a gente vai conseguindo fazer pelo menos os 4 primeiros números, os 5 primeiros números, nos facilita depois para poder ir contando de 2 em 2, de 5 em 5, tá? Então, vou fazer só mais uma vez aqui. 470 mais 470, aqui vai dar, sobe 1, né? 448 com mais um 9, 940. Vou colocar 3 pontinhos aqui. Eu fiz os múltiplos
0, 1, 2, 3 e 4. Tá? Vamos lá. Agora, para dividir, eu já tenho a tabelinha dos múltiplos. Os primeiros múltiplos aqui, só para poder começar a fazer essa divisão. Então, eu vou começar das três primeiras casas. 338. O 235 cabe dentro do 338? Cabe. Quantas vezes? Uma. Porque se eu for pegar duas vezes, já dá 470. E só como ter a tabuada, ou fazer os múltiplos aqui, ajuda? Ajuda. Então, fazer os múltiplos ajuda. Na hora de fazer os cálculos, ok? Então, pense com carinho nessa técnica aqui, que essa técnica ajuda a gente bastante a fazer essas contas, tá? Então, não precisa ficar o tempo todo tentando adivinhar o número, porque tem professores que ensinam, vamos fazer por tentativa e erro, quantas vezes será que cabe? Você vai testando. Às vezes, se você fazer a tabela dos múltiplos, é mais rápido e você consegue, depois que a tabela estiver pronta, você vai fazendo a divisão por completo. Sem precisar ficar voltando ali na tentativa e erro várias e várias vezes. Por isso que essa tabela dos múltiplos aqui, ela é interessante, ok? A gente faz os primeiros e depois a gente vai completando. Como eu falei, soma partes com partes aqui e vai completando conforme a nossa necessidade, ok? Então, uma vezes 235, 235. Então, vou subtrair, ó, ver quantas vezes o 235 cabe nesse meu primeiro valor. Então, 8 menos 5, 3. 3 menos dá 0. E aqui vai dar 1. 103. Ok? Agora, eu vou abaixar o próximo número, que é o 4. Ok? Baixei o 4. Muito bem. Quantas vezes cabe? Perceba que aqui eu tenho 904. E se eu pegar o próximo número aqui, eu vou estar somando 200. Se eu somar 235 aqui, eu vou estar passando. Não sei quanto que vai estar, mas só sei que vai estar passando de 1034. Então, mais perto é 904, que é 4 vezes. 4 vezes 235, 940, né? 940. 940. Então, eu vou subtrair aqui esse 940. Sobra 4. Esse 10 vai virar 9, para emprestar 1. E aqui vai sobrar 6, 7, 8, 9. E aqui 9 menos 9 dá 0. Acabou. Perceba que, para eu continuar essa conta, os números inteiros acabaram. Eu não tenho mais número para baixar. Então, agora eu entro para a casa dos décimos. Quando eu entro para a casa dos décimos, eu vou acrescentar um 0. Por quê? A casa dos décimos, eu não tenho 94 inteiros, eu tenho 940 décimos. Eu estou entrando para a primeira casa, que é a casa dos décimos. Primeira casa decimal e depois da vírgula. Quando isso acontece, eu preciso acrescentar um 0 aqui, porque agora não representa mais 94 inteiros. Representa 940 décimos. Okay? Então, vamos lá. Quantas vezes 235 cabe no 940? Nós já temos aqui o resultado, que é 4 vezes. 4 vezes 235, 940. 940 menos 940 dá 0. Você viu que quando eu fiz a minha tabuada aqui, eu precisei fazer uma vez só, caso fosse necessário. Eu iria acrescentando, mas nem foi. Então, isso ganha tempo. Você não vai precisar ficar fazendo aí a tentativa e erro várias vezes durante um cálculo. Você já vai ter aí como base os múltiplos do número, que você faz bem rapidinho e consegue, né, fazer as divisões aí com mais praticidade. Com o tempo, a gente vai praticando e vai ficando cada vez mais ligeiro aí nesses cálculos. Então, aqui basta praticar, ok? Tranquilo? Caso tenha alguma dúvida ainda dentro das divisões, vocês podem deixar nos comentários, tá? Espero ter ajudado todos aí. E caso queira mais algum outro tema de aula, pode sugerir aí também nos comentários, ok? Então, essa é a nossa aula. Um forte abraço a todos, fiquem com Deus e até mais. Tchau, tchau.